Bem-vindos ao nosso canal YouTube, nesse nosso Falando Nisso, com uma pergunta de Ater Peterson Emanuel. Professor, gostaria que você trouxesse ao público as relações entre Einstein e Freud. Achei muito interessante as trocas de correspondências do Why War, Por que a Guerra? Acredito que muitas pessoas desconheçam esse fato e que seria muito legal você trazer isso para o canal. Um abraço. Legal, Ater. Vamos falar um pouco então do Warum Krieg, por que a guerra, né? No contexto do final da Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações, proposta pelo presidente americano Woodrow Wilson, estabeleceu uma espécie assim de jogo entre intelectuais para que a gente discutisse o que teria sido esse terrível acontecimento que foi a Guerra de 14 a 18, né, onde Freud perdeu um filho, onde Freud viveu muito sofrimento, onde Freud perdeu todas as suas economias, onde ele sobreviveu graças à ajuda assim, de ex-pacientes e amigos de outros lugares. E no final da guerra, então, ele é convidado a trocar cartas com o Einstein, Albert Einstein. E são cartas, então, que se tornaram públicas e feitas, né, nesse contexto dessa Liga das Nações, que é a precursora da ONU. Né? Então, vocês podem imaginar o nível, né, de representatividade global que estava nascendo ali dessa consulta. Como se a gente fosse perguntar para os nossos sábios o que a gente pode fazer em relação à guerra, o que a gente pode fazer para que isso não se repita. Na sua carta do Einstein para o Freud, o Einstein diz o seguinte: mas aqui de entrada me parece haver uma dificuldade. Um tribunal é uma instituição humana em que a medida do poder que possui resulta insuficiente para fazer cumprir seus vereditos. É tanto mais propenso a isso que esse último seja desvirtuado pela pressão extrajudicial. Ele está falando da proposta de instituir um tribunal mundial, um tribunal global, um pouco na linha lá do Kant, né, da gente se sentir cidadão do mundo e não de um país. O direito e o poder vão inevitavelmente de braços dados, e as decisões jurídicas se aproximam mais à justiça ideal que demanda da comunidade, em cujo nome e interesse nós nos pronunciamos um tipo de verdade. Entanto que esta tem o poder efetivo de exigir respeito de seu ideal jurídico. Então o Einstein estava assim considerando que seria interessante, quais seriam os problemas para a gente constituir esse tribunal mundial que poderia pacificar ou então trazer para o campo da palavra aquilo que tinha se manifestado como violência real, como guerra. Né? O afã de poder, continua ele, que caracteriza a classe dos governantes de todas as nações, é hostil a qualquer limitação da soberania nacional. Então é outra dificuldade, né? Como é que os países vão abrir mão dos seus poderes locais e transferir a autoridade para essa, que seria assim o Tribunal Mundial. A fome de poder político pode assustar graças à atividade de outros grupos ligados a experiências puramente mercenárias e econômicas. Né? Então o que a gente está vendo aqui? Discussão política a céu aberto, gente. Essa história de falar que, não, psicanálise não tem que ver com política, isso é uma lorota, né? Desmentida pelo fato do Freud ter participado desse empreendimento, o empreendimento da ONU. A ONU faz o quê? Né? Um empreendimento ligado a uma questão, claro, jurídica, política, social, que é a guerra. Bom, o Einstein tem uma atitude assim otimista. Né? Ele diz que se a gente conseguir se juntar, a gente vai conseguir debelar a violência, transformar a violência, deslocar a violência para o âmbito da palavra. Em 1932, né, o Freud responde a essa carta do Einstein de uma forma mais pessimista. Ele diz que a violência é quebrada pela união e pelo poder que a gente vai constituir nessa instância jurídica mundial. Né? Essa ideia de um poder ligado a uma comunidade que seria assim isenta, que seria um bom árbitro para isso, entende o Freud, não vai dar muito certo, porque os países teriam que abrir mão igualitariamente dos seus poderes nacionais e porque a violência acaba retornando sempre.
Então ele aqui recorre à tese da psicanálise, para dizer que a violência não é algo que pode ser eliminado nas pessoas. A violência tem um entranhamento com a nossa dimensão pulsional. A violência tem que ver com ambições, desejos, formas de lidar com interesses que não são curáveis no humano. O que a gente pode fazer é mitigar os seus destinos, é tratar de como, onde e de que maneira a gente pode então simbolizar essa violência. O que o Freud está dizendo é que esse tribunal mundial ele poderia ser assim um perigo, porque ele teria tanta força de impor a sua violência que a sua violência seria indiscutível. É mais ou menos aquele argumento de e daí quem é que vai ser o tribunal do tribunal? E o tribunal do tribunal do tribunal? E o tribunal do tribunal? E assim por diante, até que o que acaba acontecendo é que você vai diminuindo o número de pessoas que têm aquele poder até que elas usam esse poder de forma incorreta. Então, a gente tem exemplos contemporâneos no Brasil do que acontece quando a gente começa a confiar demasiadamente num tribunal que está acima de qualquer suspeita, que as pessoas vão agir contra a lei, que vão fazer a justiça pelas suas próprias mãos e, portanto, elas devem ter mais e mais poder para fazer isso. A gente tem ganhos, mas tem perdas. A chance de haver uma corrupção nesse processo, a chance disso ser instrumentalizado politicamente, ela é muito grande, ela vai crescendo na medida em que a gente transfere o poder para esse tribunal. E na medida que a gente vai idealizando esses juízes que vão compor esse tribunal. Quem que vão ser eles? Vão ser figuras excepcionais, acima de todos. Bom, o Freud diz essas figuras excepcionais, a gente conhece como elas funcionam. Em geral, o nível de moralidade que elas discursam para fora está baseado num alto nível de repressão que elas têm que manter para dentro. Por isso aquele puritano, aquela Salvador, é tão frequentemente um personagem do Nelson Rodrigues que está fazendo estripulias, está, vamos dizer assim, se entregando a gozos diferentes na sua vida íntima. O Freud menciona aqui uma outra fonte de transformação do direito, que ela está dizendo assim, olha, o direito é importante, mas ele talvez não seja a maneira mais assim, principal para a gente enfrentar esse problema. A gente teria que recorrer a outras disposições que levariam em conta assim, uma certa humildade com os processos civilizatórios. E aqui o Freud se aproxima muito do diagnóstico da escola de Frankfurt, do Adorno, Horkheimer, que vão olhar para a guerra e dizer assim, olha, a guerra não foi um alienígena que baixou e daí produziu ela. Ela foi um efeito do nosso excesso de confiança num tipo de razão. Num tipo de razão instrumental, num tipo de razão jurídica, num tipo de razão que apenas pensa nas coisas do ponto de vista da técnica, num tipo de razão que se desgarra da ética e da discussão sobre os limites do humano. Então a resposta do Freud, que passou aqui para a posteridade, depois teve uma crítica de um amigo dele, Romain Rolland, sobre por que você respondeu dessa maneira tão humilde diante de como a gente enfrenta a violência, não sancionando, mas ao mesmo tempo dizendo assim, olha, o problema é muito maior do que a gente imagina, o problema é muito maior do que culpar as pessoas, muito maior do que dizer, olha, tem pessoas que têm mau caráter, precisam ser enjauladas e a gente controla isso, põe ali num cercadinho, daí vamos ter uma sociedade não violenta. Nossa violência ela tem várias origens. Ela tem origens no nosso narcisismo, ou seja, na complexão do nosso ego, na fascinação e agressividade. Ela tem origem na nossa tendência a funcionar como uma massa. Ela tem origem na fusão e desfusão das pulsões. Ela tem origem no próprio fato de que a sublimação que a gente mobiliza para tratar a violência, ela acaba gerando mais violência indiretamente. Então, não há receitas fáceis nessa matéria. Mas, eu espero que com isso vocês tenham visto a tolice, bobagem que está em curso quando alguém diz assim, a psicanalista não pode opinar sobre assuntos políticos. A guerra não é assunto político, rapaz. Presta atenção. Contra essa crítica aí de plantão, eu vou ter que fazer um anexo aqui nessa discussão que tem que ver com o contexto em que o Freud está escrevendo, em 1932. Nessa época, ele está fazendo e escrevendo um texto pouco conhecido chamado Thomas Woodrow Wilson, um estudo psicológico.
Quem é Thomas Woodrow Wilson? Presidente dos Estados Unidos da América. Ou seja, Freud, ele mesmo, junto com William Bullitt. Quem é William Bullitt? Ex-paciente de Freud, que era embaixador dos Estados Unidos na Áustria, e com quem ele teve uma relação de produzir um texto a 4 mãos, coisa que ela não tinha feito desde estudos sobre histeria, que ela escreve junto com Breuer. Ou seja, Freud, ele mesmo, analisou a vida de um presidente. Pode ser? Tá? Deu para pegar? Vou ler para você então, que não entendeu. Quanto maior, amplo e profundo tornar-se o conhecimento de nossa vida interna, maior será nosso poder para controlar e guiar nossos desejos primários. Wilson, pelo contrário, declarou repetidas vezes que os fatos não lhe importavam. O mundo gira, a lusitana roda e a gente volta no mesmo ponto. Wilson, presidente dos Estados Unidos, pelo contrário, declarou repetidas vezes que os fatos não lhe importavam, que só levava em consideração os motivos e as opiniões dos homens. Freud vai analisar essa colocação do presidente Wilson, dizendo, quando ele atravessou o oceano para trazer à Europa, destroçada pela guerra, uma paz justa e duradoura, viu-se na condição deplorável do benfeitor que quer devolver a visão a um paciente, mas não conhece a estrutura do olho e esqueceu-se de aprender os métodos cirúrgicos necessários. O Freud está criticando o Wilson, dizendo, olha, Wilson, você não sabe o que você está fazendo, o senhor não tem formação médica para operar um olho e quer operar um olho. Vejam a contemporaneidade. Isso aqui, ó, texto a 4 mãos, essa é a parte do Freud, tá? Então não é a parte do Bullitt. E ela está dizendo algo que é análogo ao que nós estamos dizendo nesse canal, quando olhamos para o nosso presidente e encontramos alguém que diz, eu não estou interessado em fatos. O presidente do INPE diz que está havendo um desmatamento excessivo, mas eu não estou interessado em fatos, eu demito o presidente do INPE. Os dados internacionais de satélites dizendo que está havendo uma queimada na Amazônia, e o nosso presidente diz, eu não acredito em fatos. Ou seja, ele derroga a razão. Aí vai entrar o Freud, dizendo, todos sabemos que não somos responsáveis pelos resultados da nossa ação. Ao contrário, o título desse trabalho exprime a nossa convicção de que a psicanálise nada mais é do que psicologia, uma parte da psicologia, e não há necessidade de se pedir desculpas pelo emprego de métodos analíticos e um estudo psicológico concernente aos fatos psíquicos mais profundos. Ou seja, não há necessidade de pedir autorização para interrogar a ausência local e generalizada de racionalidade nos procedimentos do nosso presidente, análoga ao do presidente norte-americano, que, no entender do Freud, ele cria a Sociedade das Nações, mas ele diz assim, os Estados Unidos vão ficar de fora. E aí a Sociedade das Nações, os Estados Unidos é um país muito, muito poderoso naquele momento, a Sociedade das Nações fica impotente e não consegue evitar a guerra. Ou seja, o Freud está dizendo aqui como e esse vai ser o argumento do texto, como a neurose do Woodrow Wilson, suas inibições, o seu complexo narcisista, todas as expressões que o Freud usa, tá, gente? Elas trouxeram um malefício muito grande para a civilização. Elas não só não impediram a guerra, como favoreceram o desenvolvimento da guerra, né? Então aqui, para quem quiser, há todo um trabalho de recomposição da biografia do pai dele, que era um orador, um pastor, e como ele vai entrando na política, pensando simplesmente assim em se glorificar como uma espécie de grande salvador para competir com o pai. Aqui, por exemplo, na página 131, o Freud fala das qualidades, dos defeitos neuróticos do presidente Wilson, fala da sua formação reativa e de ódio contra o pai, fala de como a sua carreira foi assim levada para um caminho que ele não queria, pelo seu amor assim patológico pelo pai, fala da ambivalência, mas eu não vou repetir, que eu posso fazer um vídeo sobre esse texto, tá? Mas isso se conecta com por que a guerra, isso mostra que pra gente opinar sobre as coisas, precisa um pouco mais de fundamentação, tá, gente? Quem tá dizendo aí que o psicanalista não pode opinar sobre política, tem que voltar a ler Freud inteiro, tá? Não aquela versão assim mastigadinha, ideológica, que circula aí fácil pelos YouTubes da vida. Tem que ler, gente, tem que ler.
Abraço, beijinho, beijinho, tchau, tchau. E lamentável o que está acontecendo aí com as queimadas e com a atitude do nosso presidente diante disso, que nos está fazendo passar vergonha, né, junto à Alemanha, junto à França, junto aos diferentes países do mundo que estão preocupados, como, enfim, devem estar realmente com essa situação. Que é só mais um grão, né? É só mais um passo nesse processo de devastação que a gente tem acompanhado no Brasil contemporâneo. Abraço e vamos em frente, porque navegar não é preciso, viver é preciso. Até o censo está sendo vilipendiado assim, para produzir, então, rupturas nas nossas séries históricas, as bolsas de pós-graduação estão sendo reduzidas. E eu tive que ouvir pessoalmente uma reunião em Brasília com cientistas, do segunda pessoa mais importante na CAPES, que olha, a ciência tá boa, vocês já fizeram o suficiente, tá bom por hoje. Isso é uma mentira deslavada para você, enfim, realocar o dinheiro para outros lugares, para outras fontes, né? Isso é lamentável, porque as pesquisas, quando elas se interrompem, às vezes são ciclos de 10, 15, 20 anos que a gente perde, né? É a inconsequência que a gente está tendo quando a gente não consegue estabelecer um cara para coordenar o Enem, ou coloca um general, a quarta pessoa, é totalmente confuso, é um descalabro que está acontecendo com o Ministério da Educação brasileiro, e o pessoal batendo palma aí, gente, não dá, tem que sair da sua posição complacente, tem que sair da sua posição conivente, leniente, e lutar pelo que é o nosso bem comum, gente. Cultura, educação, a razão, civilidade, urbanidade, são valores que estão sendo desprezados. Abre a janela, sai da cabecinha, olha para o mundo e vamos enfrentar isso de uma outra maneira.